Dei o REC aqui. Então estamos começando mais uma reunião da Câmara Setorial do Teatro. Estamos no mês de agosto. Mês de julho a gente não fez a reunião porque não teve reunião do Conselho, né, por conta do Julho Fest. E estamos retomando agora os diálogos que a gente já vinha tendo ao longo do ano. Hoje as nossas pautas são a avaliação, né, do Festival de Inverno, o início dos trabalhos no Festival de Teatro Estudantil, né, o FET, tem alguns profissionais da área que estão começando os trabalhos. A PNAB do Estado, as atualizações, os editais estão para sair, teve reunião do CONSEC anteontem. E as demandas dos grupos e dos artistas, que é o momento em que vocês podem trazer demandas ou pautas para a gente levar para o conselho que vocês acharem pertinentes. Então vamos começar pela avaliação do Festival de Inverno. Esse ano o festival ele foi menor porque é ano de eleição, né? Então não sei se é exatamente só por esse motivo, mas foi um festival menor a nível de recurso, mas o Festival de Inverno, por exemplo, é um edital que, por mais que ele seja guarda-chuva por atender todas as áreas, ele tem aquele processo de já dizer no edital quantas atrações eles vão contratar. Que eu acho que é que a gente precisa, a gente no conselho sempre falou dessa coisa de não ter edital guarda-chuva, de cada vez mais editais serem específicos, e aí tem esse aspecto do festival que funciona como uma experimentação assim para os tipos de modelo de, de edital, né? Claro, a gente sempre vai ter que ter alguns editais que são guarda-chuvas, mas vamos ter que ter alguns editais que são específicos e que já digam logo de cara no edital quais serviços a prefeitura, a secretaria está disposta a comprar para fazer aquele evento, e os editais que são abertos que a gente, enquanto artista, diz: olha, a minha pesquisa é X e eu preciso de tanto dinheiro para fazer tais ações da minha pesquisa. Enfim, então tá aberta aí a roda para quem quiser trazer considerações sobre o Julho Fest. Festival de Inverno, desculpa. Eu tô. Ainda estamos vivendo uma era meio 2019, né? É, Mas, mas eu acho que do festival de inverno, assim, o primeiro dia que a gente fez a ação em homenagem a Tini lá no Mirante, fiquei muito reflexiva nesse dia que eu estava no Mirante e depois ia assistir a Ana Ariel no museu. Né? E naquele dia estava acontecendo muita coisa, assim, eu acho que tinham 3 lugares acontecendo coisas simultaneamente, assim, né? Então, fiquei muito reflexiva nesse sentido de até que ponto essas atrações simultâneas acabam dispersando muito a questão de público, assim, né? Eu acho que é algo que não é desse ano. O ano passado acho que foi até um pouco menos, assim, mas foi uma reflexão que fiquei ah, bem pensando, assim, como que poderia rearranjar de uma forma que ficasse bom para todo mundo, e principalmente pensando que hoje a música aqui em Poços, e acho que naturalmente, assim, também, ela tem um foco muito maior, assim, também, né? Então, como que, de alguma forma, a gente poderia equilibrar também essas.
essas ações, e entendendo a quantidade também de trabalhos que foram selecionados e a questão de ser em dia de semana também, né? Mas foi um ponto que me fez ficar reflexiva também, logo já no começo do evento. Mas, mais alguém? Mais alguma coisa? A Dani tá com a mão levantada. Pode falar, Dani. Boa noite, gente. Acho que muitas coisas se repetem, né? De avaliações que já fizemos de anos anteriores, a gente encontra, os mesmos problemas com relação à divulgação. Esse ano, ainda mais comprometida por conta de ano eleitoral, né? Que a gente fica muito na mão das divulgações da Secult, e já que é um edital que não permite que a gente contrate esse tipo de trabalho, então ficou bem comprometida porque não pudemos, a Secult não pôde realizar, né, por conta do ano eleitoral, mas muitas coisas se repetem, também sobre divulgação, nos pontos dos eventos, né? Tivemos problemas com som, com agendamento também dos ensaios e das apresentações, é, com pontos que se repetem e pontos que são novos. E sobre isso, a gente, com algumas meninas que participaram, né, do trabalho, dos trabalhos do Festival de Inverno, a Karina está aqui também, pode falar sobre isso, a gente tem feito um rascunho com essas observações, que são praticamente as mesmas que fizeram para o Festival de Identidade Feminina, para que a gente concentre esses pontos. E aí estou trazendo para vocês também, né, porque era uma intenção nossa, fazer da mesma forma, né, produzir um documento, levar para o conselho, para a Secult. E aí não sei se é algo que seja interessante compartilhar, para que você, não sei o que vocês estão pensando em fazer sobre isso também, né, como levar, como dar encaminhamento sobre isso. Mas esse documento existe, está bem rascunho ainda, mas já tem alguns pontos bem interessantes também, como isso que a própria Dani trouxe também, sobre a dispersão, né, do público e tudo. Então, é isso. A gente tem aqui, acho que umas 2 folhas, 2 páginas preenchidas já. Mas eu acho que essa coisa de documentar sempre importante, assim. Porque de alguma maneira ou de outra, a gente, a classe ou o coletivo que oficializa as demandas, assim, acaba marcando a demanda, né? No conselho, as pautas, elas precisam que alguém fique segurando elas, entendeu? Falando, gente, olha essa pauta aqui, a gente precisa tratar dessa pauta, a gente precisa tratar dessa pauta. Então, esse tipo de documentação ajuda a, a manter a pauta, né? Manter em pauta esse tema que ou um coletivo ou a gente aqui dentro da Câmara Setorial achar que é válido. Então, acho massa demais essa devolutiva formal também, Dani. Muito, muito provavelmente na reunião que está marcada agora para o fim do mês, algumas dessas questões que a gente levantar aqui que vocês acharem que é importante pontuar na reunião do conselho, eu já pontuo, mas também tem essa questão de não necessariamente precisar passar pela Câmara Setorial uma ação de um coletivo, como é o caso de vocês, assim. Acho exemplar a iniciativa. Pode falar, Dani. Acho que queria, né, entender também como fazemos isso, porque se for algo que a gente
eu mando para você, né? As meninas fecham isso, eu mando para você, você segura essa pauta lá também, ou se a gente procura direto, né? A Secult, assim, de repente 2 caminhos, direto com o conselho, não sei. Mas de toda forma, esse documento está sendo feito. Eu acredito que muito do que a gente coloca ali, outros artistas devem sentir a mesma coisa. Mas, em resumo, o que a gente sente é falta de curadoria mesmo, né? Esses festivais precisam de curadoria para poder integrar as ações, pensar a programação, como que isso acontece na cidade, né? Acho que falta esse pensamento integrado, que é o que uma curadoria faria, né? Isso acaba repercutindo de maneiras bem difíceis em cada um dos trabalhos, né? Das diferentes expressões. Se pudesse sintetizar, para mim é essa curadoria que falta. Mas acho que talvez seria compartilhar com você depois tudo que a gente tiver anotado. Não sei se você quer dar um prazo sobre isso também para a gente te mandar. Assim, se vocês mandando para Secult e para o Conselho, automaticamente todas as câmaras setoriais recebem o, sei lá, um ofício que vocês mandarem, entendeu? Mas se vocês falarem, não, a gente quer... Porque, tipo assim, provavelmente tem mulheres de outras áreas também, não só do teatro, entendeu? Aí não necessariamente precisa... Entendeu? Tudo bem, a gente está discutindo Eu acho aqui que nesse essa... caso, Pode falar, eu acho que Camila. nesse caso, como é um festival que, eu não sei, a Dani me corrige se eu tiver entendido errado lá no grupo. Mas se nesse caso não está tão voltado assim, a gente está fazendo essa movimentação partindo do que a gente fez no Festival de Identidade Feminina. Mas como é um festival mais expansivo, né, não é voltado só para as artistas mulheres, eu acredito que assim, a gente está fazendo esse documento, né, colocando os pontos, aceitando também o olhar de outras pessoas, né, sem a questão do gênero. E eu acho que talvez esse documento, nesse momento, ele seja um olhar de todos os artistas no geral, né? Então, quem lê e sentir que deve acrescentar, ou quem tiver já alguma coisa para falar, eu notei tal coisa para acrescentar nesse documento também, e aí todo mundo se unir para que esse documento chegue junto na Secult, né? Não é que é uma coisa específica das mulheres, assim. Certo. Eu acho então que se vocês, antes de entregarem o documento, vocês abrirem para a galera que participou do Festival de Inverno, poder, como se diz, assinar embaixo, vamos dizer assim, dos apontamentos, entendeu? Ou se tiver outros apontamentos para acrescentar, eu acho que pode ser um bom caminho. Quem se sentir confortável de sugerir, ou quem tiver algum ponto, quiser falar aqui, ou chamar a gente também, e, enfim, esse documento, ele tá ali disponível, né? Mas para somar. Minha sugestão é essa, então, que antes de entregar, que aí vocês abrem, né, para os artistas que participaram do Júlio Fest colaborar ou assinar embaixo, se sentirem representados pelas pontuações de vocês. Acho massa. O Malabi levantou a mão. Pode falar, Malabi. Oi, gente, boa noite, beleza? Satisfação estar aqui. Acho importantíssimo os 3 apontamentos são muito importantes e eles são muito simbólicos. Não só do festival agora o último, na verdade eu participei pouco, eu tive a maior parte do tempo fora, voltei para fazer a última entrega no final só e percebi algumas questões bem pontuais ali do espaço que nós estávamos, mas tudo isso que a turma colocou aqui faz super sentido.
e é meio o modus operandi do que vem acontecendo nos outros eventos, né? Desde a produção, preparação, divulgação e a execução, que sempre ainda não está alinhado ao que o fazedor gostaria. Eu vejo que é um amadurecimento geral, assim, do momento que a Secult precisa abrir mais os espaços para que a gente intervenha mais nos apontamentos lá de ordem prática, né? Que quem está na rua sabe das dificuldades que tem, e seja de público dividido por muitas atividades, seja de falta de estrutura adequada, seja por falta de divulgação ou por falhas mesmo de divulgação. É muito notório como é diferente para quem faz os projetos na rua, e principalmente o Festival de Inverno que nós estamos avaliando aqui, e para a Secult, né, para quem trabalha na produção desse Festival de Inverno. Parece que sempre muito mais legal na parte teórica do que na parte da execução dos trabalhos, que frustra um pouco devido à falta de conexão mesmo entre o processo como um todo, que é complexo. A gente sabe que não é fácil montar uma programação com tanto ponto, fazer acontecer tantas linhas de artes, né, de uma forma integrada, é um grande desafio. A gente entende isso, entende a equipe compacta que a Secult tem, mas me remete à necessidade de ainda aprofundar tudo isso que a gente vem trabalhando no Conselho, né, que são as aberturas dos processos para a gente intervir ali antes que ele saia publicado, e aí a gente tem uns resultados mais dinâmicos, mais rápidos, senão a gente sempre chove no mesmo ponto e poucas coisas evoluem, né? Nesse sentido, só para finalizar, acho que esse trabalho que o grupo das meninas tem feito pode ser mais reforçado se ele vier para a Câmara do Teatro na próxima reunião do Conselho, marcada para o dia 27. Esse trabalho que a Dani está fazendo à frente lá junto com as meninas, ele, se vier pelo teatro, a gente pode propor para uma próxima pauta de reunião, de repente, uma pesquisa com todas as áreas. E aí a gente tem uma avaliação mais real do Festival de Inverno. Porque o festival acabou, inclusive ontem, no dia 13, se eu não me engano, começou o festival. Então, há 30 dias atrás tinha gente trabalhando e já está sem receber. Aí a gente volta no mesmo ciclo de sempre, e nós precisamos de conseguir movimentar a estrutura, né? Conseguir andar o mínimo que seja, do modo geral. Então é muito significativo, muito simbólico que todo mundo traz. Os apontamentos são extremamente importantes. Acho que essa pesquisa pode se ampliar, deve se ampliar para outros setores, e vejo que, se vier pela Câmara do Teatro, ela vem com mais força. Ela não é do grupo das meninas lá pontualmente falando. Acho que ele soma porque os apontamentos vão ser muito parecidos. E acho que vão reforçar, e quem sabe assim a gente consegue movimentar essa estrutura que nesse ano político é pior do que geralmente ela já é. Se a gente pegar pelo ponto de vista do ideal para nós. Claro que se a gente pegar pelo tamanho do festival, pelo número de gente que envolve, pelo emprego que gera, ele é ótimo. Então, qual ponto que nós a gente não pode deixar de trazer os pontos positivos, sim, mas os ajustes para que a gente amadureça enquanto classe artística
E aí todos, produção, execução, técnico, todos precisam amadurecer, se entendendo como um grupão que não pode nem tá bom só para um lado, nem tá bom só para o outro, porque sempre vai ter um ali nesse contexto que está sendo prejudicado. Trago uma outra discussão, vou finalizar já e trago uma outra discussão para a gente colocar também como avaliação, que é não estamos deixando os palcos com tanta atividade que nós temos de diversidade. Será que está no tamanho certo da cidade? Será que se tivesse um pouquinho menos de ponto, não daria um pouquinho mais de inchaço? Ações descentralizadas e centralizadas é um debate, né? Para a gente amadurecer dentro disso tudo que nós estamos falando. Mas o primeiro documento que foi feito pelo coletivo de mulheres, né, porque se tratava do edital Identidade Feminina, eu cito assim, né, uma das principais demandas era a classe participar durante o processo de construção, para a classe não se sentir tão alheia a essa curadoria, né? A gente fala de curadoria só porque a gente ou não entendeu como essa curadoria está sendo feita, ou por entender que está sendo mal feita, etc. e tal. Mas eu acho que essa carta ela vai ter um sentido mais ou menos próximo com aquela anterior, que é essa, assim, de pleitear a participação na hora da construção do edital. E aí eu queria trazer uma questão aqui para a gente, se essa estrutura do edital, por exemplo, do Júlio Fest, em que previamente a Secult já sabe, olha, eu preciso de tantas atrações de shows, tantas atrações de DJs, tantos espetáculos infantis, tantas mostras de artes plásticas. Será que esse formato, por exemplo, não é um formato que facilita para a gente, enquanto classe, ajudar a construir essa ideia da curadoria, assim, para que serve aquele edital? Ah, beleza. Esse edital serve para mostrar a pluralidade e para vender a nossa cidade para as outras cidades, enfim. O Identidade Feminina é um edital específico por tais motivos e tudo mais. Talvez seja essa coisa do edital já prever, já ter um formato anterior, seja um caminho para a gente conseguir avançar nessa proximidade das pautas. Sobre a carta, eu posso assinar tanto como o artista, né, que participou do Júlio Fest, também contratado, e se vocês acharem que faz sentido, eu posso assinar também como a Câmara Setorial do Teatro assinando embaixo desses pontos levantados. A Jaque e a Dani estão com a mão levantada, fiquem à vontade. Acho que a Jaque levantou antes. Boa noite, gente. Eu acabei de entrar, desculpa, apertei errado. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Pra variar, né, Valber? Pra variar. Não, eu te achei super participativa. Eu falei, que isso? A Jaque já entrou levantando a mão. Já sabendo do assunto. Mas qualquer coisa chama aqui, tá bom? Desculpa, tá bom, fica à vontade. Valeu. Pode falar então, Dani. Até eu tô pensando aqui se vocês querem que eu compartilhe o documento aberto, por exemplo, para comentários, e aí vocês, no tempo de vocês, vão incluindo ou fazendo observações para depois a gente fazer um documento, compartilhar do jeito que está mesmo, como rascunho. Ele não está formatado, não está estruturado, mas dá para entender os pontos, né? Se vocês concordarem, posso colocar aqui no chat. Essa é uma questão. A segunda talvez, né, como sugestão, não sei se isso é efetivo,
porque já foi feito em outros anos, mas eu pelo menos não vi andamento disso, que é fazer um formulário de avaliação, né? Passar para toda a classe artística, avaliação do festival, para que se possa colher mais observações a respeito disso, né? Uma questão para avaliar. E o terceiro ponto que eu trago é assim, a gente tem participado, né, da produção de documentos, encaminhado para a Secult, encaminhado para o Conselho de maneira bastante efetiva ultimamente. Mas a questão é que, como o Valber falou, essa pauta precisa ser segurada dentro do Conselho, né? Porque a gente fez, por exemplo, de identidade feminina e não seguimos com isso, né? Então, também assim, a gente faz o nosso papel aqui de fazer esse documento, fazer a provocação, estamos aí tentando construir isso de maneira coletiva, mas também esse espaço de diálogo precisa ser permanente para que a gente consiga fazer as movimentações, né? Então, só entregar o documento também acaba não resolvendo muita coisa, né? Então, esses 3 pontos que eu trago, se vocês quiserem, eu compartilho o documento aqui, vocês vão contribuindo conforme conseguirem. E não sei se tem um prazo também para isso, né? Para você levar isso para a próxima reunião. Se eu não estou enganado, é um dia antes da reunião, 27, mas a gente pode deixar para o 25. Assim, porque quem não for fazer contribuição vai só assinar embaixo, né, na verdade. Eu acho que assim, o grande questionamento da carta e efetividade é realmente de marcar esse espaço de queremos participar mais ativamente, mais próximo, seja através do conselho ou não, da construção da curadoria. Porque se as pessoas estão insatisfeitas com a curadoria, ou é porque elas não entenderam, né, qual é a perspectiva da curadoria, ou é porque realmente não há curadoria assim aos olhos das pessoas. Mas eu acho que essa abertura para participar das construções das diretrizes dos editais, a gente tem com a Secult enquanto conselho. E acho que isso não é difícil da gente pleitear. Pelo contrário, acho que eles vão estar de portas abertas. Talvez o caminho seja esse mesmo de editais que já tenham um formato pré-estabelecidos, como é o caso do Júlio Fest, que aí a gente já sabe, precisa de tantas peças infantis, tantas performances, tantos não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, mas vamos aos finalmente dessa pauta para a gente avançar para as próximas, que são muito importantes porque é dinheiro na praça, né? A Jaque levantou a mão, não sei se é... Pode falar, Jaque. E depois o Malabi. Eu não sei o que está acontecendo, não. Acho que fixou, Valber. Mas eu estou seguindo aqui. Não quero. Deixa eu ver. Apagou, fixou. Apagou. Fica à vontade, Jaque, sem problemas. Pode falar então, Malabi. Oi, Jaque, você é maravilhosa, viu? Saudade de você. Deixa eu falar um negócio, Valber. Minha sugestão, para ser bem prática e direta, acho extremamente importante. É difícil. A gente sabe que... Sei bem que você está falando, Dani, que a gente tem que segurar as pautas mesmo, a gente tem que voltar com o debate. É o nosso anseio. Muito quem acompanha o trabalho do Conselho mais próximo sabe como a gente está empenhado em conseguir. Vocês estão falando de curadoria, está completamente relacionado a categorizar de alguma maneira, filtrar de alguma maneira. Então, é uma bandeira que nós temos que seguir. E
como Pra mim tá falhando aqui, ô Malavi. prioridade na gestão, tanto em relação à forma de pagamento, né, a adiantamento. Gente, acho que a minha internet deu uma travada aqui. Não foi não, Valber. Pra mim também não tá igual, tá cortando o que ele tá falando. Então, será que é ele que tá... Travou aqui também. Tá, é o Malabi que travou. Malabi, você travou, cara. Enfim, sobre essa pauta do Festival de Inverno, eu acho sim, Dani, se vocês quiserem compartilhar aqui esse documento para quem quiser assinar embaixo ou adicionar alguma contribuição. Eu acho que a gente, né, mandando para a Secult, para o Conselho, já chega para todas as câmaras setoriais de todo jeito. Se vocês preferirem que eu entregue pela Câmara Setorial do Teatro, pode ser também, vai chegar também para todas as câmaras setoriais de todo jeito, independente do caminho, funciona. Em relação aos questionários, a grande dificuldade do questionário é conseguir traduzir os dados, entendeu? Porque o questionário levanta dados. Às vezes, se as perguntas são objetivas, sim ou não, essa opção ou essa outra opção, fica mais fácil de medir. Então, tantas pessoas que dizem sim para isso, tantas pessoas dizem não. Quando a gente faz esses questionários que a gente abre para a pessoa trazer a contribuição que ela achar que é devida, que é legítima e é super válida, a dificuldade que o Conselho sempre encontrou foi como traduzir esses dados, entendeu? Tipo assim, como manusear esses dados de maneira efetiva. Sobre a efetividade assim das ações da gente enquanto Conselho ou enquanto Câmara Setorial, acho que a gente pontuando mais uma vez, antes de sair o edital, os conselheiros precisam discutir os parâmetros dos editais nas câmaras setoriais, para que as pessoas se sintam participantes do processo e entendam o que está acontecendo no processo, para que ninguém se sinta lesado, né? Ou a parte de alguma coisa que é o público. Eu acho que por mais que seja devagarzinho, as coisas vão andando. E eu não desencorajo ninguém a deixar de fazer documento, protocolar na Secult ou no Conselho sempre que achar importante. Isso é muito importante para deixar registrado mesmo assim na cidade os processos que a cultura e os diálogos que a gente vem tendo ao longo dos anos. Então, fica aqui o meu encorajamento para que esse movimento continue e contem comigo. A nossa próxima pauta é sobre o FET. Está começando agora as pessoas a irem, né, nas escolas, ensaiar para fazer as apresentações do FET, que vai ser em setembro, se não estou enganado, ou outubro, início ou final de outubro. Não, início de outubro. Esse edital do FET, a gente precisa dizer, né, que é uma conquista do setor cultural, assim, porque é um edital que, graças às demandas, né, que a gente foi levantando, que os grupos foram levantando ao longo dos anos, existe mais um edital que é um edital específico do teatro.
assim como teve também a entrega dos prêmios, né? A entrega dos prêmios. O teatro está na 5ª edição, se eu não me engano, ou 6ª. E a dança e o circo. A dança está na 1ª edição, eu acho, o circo está na 2ª. Então, isso é resultado de muita gente que passou por aqui antes, né, pela Câmara Setorial, e é resultado da nossa cena teatral aqui na cidade ser uma cena aguerrida, entendeu? A gente já usou de muitas artimanhas, né? Já fizemos ofício, já teve o enterro simbólico de um antigo prefeito, já teve muita briga, e não é à toa que a classe teatral, de um jeito ou de outro, acaba puxando o bonde, como é o caso dos prêmios, como é o caso desse edital do FET também. Então, é um edital para os profissionais das artes cênicas, né? Não só o teatro, mas também o circo e a dança, irem nas escolas, ajudarem os profissionais das escolas a construir uma cena para ser apresentada no Festival Estudantil de Teatro, que é um festival super tradicional aqui na cidade. Eu me lembro de ter participado quando ainda era aluno e tudo mais. Acho que a maioria das pessoas já devem ter participado desse festival, e aí é isso. Esse é o objetivo desse edital. Então, mais uma vez, é um dos poucos editais em que, embora a gente ainda não tenha recebido, ano passado tinha sido assim. A gente só trabalhou depois de receber. Então, é um precedente importante que a gente abre também. Esse ano, eu não sei se já pediram as notas dos pagamentos, mas já tem os professores indo, né, para as escolas, os atores, atrizes, bailarinos e tudo mais, para começarem um trabalho mesmo sem ter recebido esse ano. Então, a roda está aberta aí para quem quiser trazer alguma contribuição, alguma dúvida sobre o FET. Valber, uma coisa que desde o ano passado, assim, fiquei pensando muito, e aí trago também dentro dessa experiência enquanto aluno participante do FET, né, que em 2013 o municipal tinha o grupo de teatro, né, e aí isso permitia com que esse processo de montagem, de vivência dentro da área tivesse um tempo maior, né, e aí com o FET, acho que desses 2 últimos anos, pelo menos que eu participei, assim, tem um tempo muito curto para esse processo de montagem, que muitas vezes a gente não consegue passar por esse processo de vivência com a turma que vai apresentar, né? Então fico nesse questionamento, assim, de qual seria a possibilidade de no primeiro semestre ali, talvez nessa data que eles soltam o edital esse ano passado, enfim, mas de quais seriam as possibilidades de, nesse finalzinho do primeiro semestre, ter algumas oficinas de vivência dentro da área que fosse apresentado, né? Seja na dança, no teatro ou no circo, que aí eu acho que é um momento também que a gente consegue especificamente para vivenciar isso, e aí o segundo semestre ser realmente só esse processo de montagem e tudo, assim, né? Só que também não sei como que isso chega e como que isso é para também outras pessoas que estão dentro do edital, assim, né? Mas uma coisa que também fico bastante reflexiva, assim, né? Massa, Dani. Vou pontuar isso na reunião, sim. Eu concordo, é pouco tempo. Pra gente fazer uma ação no primeiro semestre, eles teriam que contratar a gente logo no primeiro semestre, entendeu? Então, eu acho uma sugestão válida. Lembrando que o prêmio do teatro, uma das grandes demandas que a Rafa ainda era a conselheira titular aqui na Câmara Setorial, e era presidente do conselho. O que a gente estava falando era de
botar o prêmio no primeiro semestre, porque no primeiro semestre é a entre-safra, né? A virada do ano, onde a gente fica, quem participou do Natal, esperando para receber Natal. E o próximo evento na cidade é Carnaval. Então, assim, a gente pleiteou que o prêmio acontecesse janeiro, fevereiro, março, nos primeiros meses do ano. Mas é isso, aí vai pra lá assunto, vem pra cá assunto, acabou que não saiu o prêmio ainda, quase que vingou uma ideia de fazer de novo no meio do Julho Fest, que a gente já tinha solicitado que saísse do Julho Fest, para ser 2 eventos separados e para os grupos terem tempo também de trabalhar. Enfim, acho essa demanda de antecipar o início nas escolas muito válido, porque se eles conseguirem contratar no início no primeiro semestre, a gente continua com as mesmas 40 horas, eu acho que a gente tem que cumprir, uma coisa assim. A gente continua com essa mesma obrigação, só que a gente ganha alguns meses para fazer uma atividade mais incisiva dentro da escola, né? Para ter tempo de criar um vínculo ali também com a comunidade escolar, né? Que eu acho que é o grande barato. Vou pontuar isso Já anotei aqui essa questão do pouco tempo para os ensaios, talvez a solução acontecer no primeiro semestre. Mais alguém sobre o FET? Pode falar, Malabi. Ô, gente, desculpa aí, caiu geral aqui, ó. Voltei agora só para finalizar. Sugiro que essa pesquisa aí possa ser levada pela Câmara do Teatro para a próxima reunião do Conselho. E se vocês acharem que a gente tem tempo hábil, porque todo mundo está envolvido em muitas produções, né? Para a reunião de setembro, a gente fazer uma avaliação, ler na reunião ordinária, uma avaliação geral de todos os segmentos, com base nesse documento que as meninas estão fazendo, que a gente possa trazer mais fortalecidos. Eu acho super importante entrarem com o documento, sim, porque fica registrado. E quanto mais soma, mais fortalece e viram uníssono o pedido, ou certos pedidos. Isso que vocês estão acabando de falar aí, trata-se de calendário. Há quanto tempo a gente vem falando sobre calendário, né, Valber? Quanto tempo a gente vem explicando que o primeiro semestre é o melhor momento para executar os projetos, que não chove, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Então, existe um delay muito grande do que é a nossa demanda, o que é a nossa necessidade real e o que a gente solicita de ajuste e o que a gente é atendido desses ajustes, né? Então, eu acho que é mais ainda fortalecer os pedidos já existentes com ajustes muito importantes que todos esses que foram falados aqui. Mas o Aldo, não sei se você caiu, você acabou de voltar, a gente está falando sobre o FET. Você está na turma do FET agora, né? Se você tiver alguma contribuição ou dúvida sobre esse tema, fica à vontade. E tá aberta a roda também para quem quiser. Não, Valber, como é tudo muito novo para mim, eu não tenho nada para falar ainda. Beleza. Mas bem-vindo de qualquer jeito e merda lá com a turma pra vocês. Gratidão, merda para todos nós. Massa. Ô, gente, olha só. Essa chamada tem 8 minutos para acabar. As nossas próximas pautas são PNAB Estado e demandas dos grupos. Tudo bem se a gente recomeçar em um outro link para não interromper o assunto no meio, que aí a gente fez Julho Fest até aqui
e a gente faz PNAB Estado e demanda dos grupos no próximo link, pode ser? Um voto sim, 2 votos sim, 3 votos sim, ok, 4, 5, beleza. Eu vou mandar então o link no grupo, tá? O novo link. Tô pausando aqui